Borderline, o transtorno que é mais confundido com drama. Bom, eu sou a Marjorie Jasper, eu sou neuropsicóloga e vou falar sobre esse tema que é um verdadeiro tabu. Você conhece alguém que ama intensamente, mas também decepciona intensamente? Que em uma semana diz que encontrou a pessoa da vida e na semana seguinte nunca mais quer ver ela? Que sofre muito quando alguém demora para responder, por exemplo, uma mensagem, que vive dizendo que tem medo de ser abandonado? Muitas pessoas olham para isso e pensam assim: oh, nossa, que pessoa difícil. Eu já escutei muito disso em consultório, viu? Mas em alguns casos, por trás desse comportamento existe um transtorno chamado transtorno de personalidade borderline. E hoje eu quero explicar isso de uma forma diferente. Eu quero contar algumas situações que eu vivi ao longo dos meus anos de consultório, da minha prática clínica mesmo, tá? Bom, uma vez eu atendi uma paciente que ela chegou me dizendo mais ou menos assim: Marjorie, eu sei que parece que um exagero, mas quando meu namorado demorou 3 horas para responder minha mensagem, tinha certeza absoluta de que ele não me amava mais. Você percebe? Você que está me escutando, você percebe? Para quem está de fora, parece mesmo exagero, mas para ela aquele sofrimento era completamente verdadeiro. Gente, ela estava chorando, estava aos prantos me contando sobre isso. E é muito difícil, porque ela passava mal, ela não conseguia trabalhar por essa dor, criava dezenas de hipóteses na cabeça dela, assim. Por isso, inclusive, que a pessoa com transtorno de personalidade borderline, muitas vezes ela tem outros diagnósticos ao longo da vida. Até mesmo eu já vi diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, pela quantidade de situações que as pessoas criam imaginando. Quando o namorado dela, por exemplo, respondia dizendo que estava numa reunião, ela quase que sentiu um alívio. Mas aí o que acontecia? Novamente, se ele demorava um pouquinho a responder, aquele ciclo de dor voltava. O cérebro de uma pessoa com borderline interpreta pequenos sinais de rejeição como se fossem ameaças muito maiores do que são. Então, essa dor, ela não é pequenininha, é uma pequena rejeição. Bom, nem é uma rejeição, né? Demorar um pouquinho para responder. Demorar 3 horas, eu entendo que é um pouquinho, mas para ela não era. Deixa eu trazer um outro caso. De uma paciente que era extremamente carinhosa, ela levava presente para todo mundo, tratava as pessoas como se fossem perfeitas, até no consultório, assim, para secretária, enfim, tá? Mas bastava uma pequena frustração, uma crítica, às vezes quando eu precisava mudar um horário, né? E isso acontece, porque afinal de contas tem-se uma organização da agenda, mas isso pode acontecer. Uma negativa, qualquer situação. Aquela pessoa que antes era maravilhosa passava a ser visto como alguém horrível e não era falsidade nem manipulação. Tem um certo grau, sim, de manipulação no borderline, mas não era esse o caso. Era uma dificuldade muito grande de integrar as qualidades e defesas numa mesma pessoa. Então, o que eu quero dizer? Alguém que era muito especial, rapidamente ela girava a chave e passava a odiar aquela pessoa, entende? Uma paciente uma vez me disse assim: Margaret, eu não sei quem eu sou. Dependente da pessoa que tá comigo, eu sou uma pessoa. Depende de quem tá comigo, eu ajo diferente. Quando eu tô sozinha, parece que não sobra ninguém. Claro que nós temos papéis sociais ao longo da nossa vida, mas esse não era o caso. E esse é um vazio que as pessoas muitas vezes descrevem, mas não é simplesmente uma solidão. É como se faltasse uma sensação de estabilidade, de identidade. Deixa eu trazer um outro exemplo. Tem uma paciente minha que, também mulher, que brigava muito com a mãe. Depois de uma discussão, ela trazia coisas assim: não quero nunca mais olhar na cara dela, não quero mais falar com ela, enfim, né? Sabe que é quase impossível sendo a mãe, né? Uma hora depois, ligava chorando desesperadamente, dizia que precisava da mãe, que não conseguia viver sem ela, né? Ligava para a mãe dela, né, no caso. E essas mudanças rápidas, elas acabavam confundindo essa mãe, a família toda, né? E elas fazem parte justamente dessa dificuldade de regular as emoções que a pessoa borderline tem. Hum, eu já ouvi, por exemplo, frases assim: eu sei que eu tô exagerando, mas na hora eu não consigo impedir.
como se fosse mais forte mesmo. E de fato é mais forte que a própria conduta, que o próprio comportamento, né? E essa frase ela resume muito bem, eu diria, a pessoa borderline, porque a pessoa geralmente ela percebe que exagerou, mas percebe depois. Naquele momento a emoção domina completamente. Sabe que eu trabalho com um método que desenvolvi, o método Jasper, que fala muito, que traz muito isso como um dos pilares, o reconhecimento das emoções básicas. Justamente porque esse reconhecimento, quando a gente consegue fazer ele com maior antecedência, faz com que o sujeito domine muito mais. Porque imagina que a intensidade emocional da maioria das pessoas vai de 0 a 10, tá? Numa escala de 0 a 10. A pessoa borderline pode sair do 2 para o 10 em segundos. Não digo nem minutos, é em segundos mesmo. E depois ela volta para o 4. E depois sobe novamente. Enfim, é extremamente cansativo para quem sente e, claro, que para quem convive, tá? E aqui existe um erro muito comum, sabe? As pessoas dizem que, então, que é uma pessoa manipuladora, como eu trouxe. Tem alguns graus, sim, de manipulação, pode-se entender essa manipulação, mas nem sempre. Na maior parte das vezes, é um sofrimento genuíno. Então, o sujeito ele está sofrendo mesmo. Lembra daquele caso da minha paciente que não queria mais nem ver a mãe dela? Então, e depois ela sofria e ligava para a mãe, enfim. Porque ali existe medo, existe abandono, existe uma tentativa desesperada de não perder pessoas importantes, justamente porque sabe dessa conduta e sabe que em muitas outras situações já teve pessoas que perdeu e que às vezes não conseguiu entender o que poderia ter feito, né? Só ao longo da vida que esse sujeito começa a compreender. Bom, depois de tantos anos atendendo pacientes, uma coisa ficou muito clara para mim. Quase todas as pessoas com borderline já ouviram a frase de que você está exagerando, você faz drama, você quer chamar atenção, mas poucas pessoas escutaram. Eu entendo que você está sofrendo, eu entendo a tua dor, eu entendo que você esteja com medo, e eu te digo claramente, faz toda diferença. É um acolhimento simples. Se você tem alguém que tem esse diagnóstico, fale isso, fale que você entende, que você compreende, porque agora você escutou todo o meu vídeo, você ouviu o meu vídeo, escutou, enfim, e você já tem esse conhecimento. Tá, e me conta uma coisa. Se você gostou desse formato em que eu explico os transtornos trazendo histórias reais do consultório, claro que sempre preservando totalmente a identidade dos meus pacientes, deixe isso nos comentários. Eu acredito que conhecer essas histórias nos ajuda a desenvolver algo mais do que mais falta hoje, né? Que é uma empatia baseada em ciência, em conhecimento de fato. Eu sou a Marjorie Jasper, neuropsicóloga e atuo há quase 20 anos com o desenvolvimento humano. E é um prazer estar aqui nessa plataforma falando sobre as minhas experiências e sobre o que eu tanto amo fazer. Até o próximo vídeo. Aí, claro, me segue, curte esse vídeo para que ele continue aparecendo para você as minhas próximas produções aí.